Terceira possibilidade, contrato de experiência. É muito utilizado pelas organizações, permitindo que a empresa conheça o perfil e desempenho do novo empregado. Do outro lado, o empregado também poderá verificar a questão de adaptação ao novo ambiente. Estou péssima para digitar, gente. Pronto. Antigamente, quando nós falávamos em contrato de experiência, e eu bato bastante nessa tecla, então nós entendíamos que a empresa realmente experimentava o funcionário na parte de trabalhar. Ela contratava aquele colaborador e via se realmente ele produzia, se ele daria bons frutos produtivos dentro da empresa. Então, se ele batia a meta, se ele cumpria as ordens, se ele ia poucas vezes no banheiro, se ele conversava pouco. O maior intuito da experiência realmente era fazer com que a empresa, o líder, conhecesse 100% a produção daquele colaborador. Hoje, as coisas mudaram totalmente. Quando se fala em experiência, a empresa é voltada para o lado de trabalho em equipe, organização, dinâmica, criatividade, inovação. A empresa já não olha mais se o colaborador produz. Sim, é importante ele produzir, mas se ele tiver essas características que eu acabei de falar, com certeza ele vai ter pontos positivos para poder passar para um contrato indeterminado. Se ele é responsável, se ele cumpre horário. E além de verificar a adaptação também, tanto empresa gostando do colaborador gostando da empresa, nesse ambiente de trabalho. O contrato de experiência poderá chegar ao limite de 90 dias, podendo ser prorrogado dentro desse tempo uma única vez. Após o término da prorrogação, se torna um contrato indeterminado. O contrato de experiência, então, ele tem que ter no mínimo 14 dias e no máximo 90 dias. Fiquei uma semana com o colaborador, não gostei, aguenta mais uma semana. Tudo bem, eu vou quebrar o contrato com ele, vou pagar a multa, mas a multa é muito menor do que a multa de anteceder antes dos 14 dias. Deu 90 dias, gente, não tem o que fazer. Ou vai ou racha. Ou eu demito ele porque realmente não era o colaborador que eu esperava para minha empresa, ou eu admito ele por contrato indeterminado, sem data de finalizar o término do contrato dele. Quando falamos que o contrato ele pode ser prorrogado uma única vez, então nós entendemos assim: eu contratei uma pessoa, vou colocar a data de 45 dias. A lei permite que eu utilize 90 dias, mas eu utilizei 45. Posso prorrogar? Só mais uma vez. De repente, mais 45. 45 mais 45, 90. Outro exemplo. Contratei um funcionário por 50 dias. Eu posso brincar, gente, com esses 90 dias do jeito que eu quiser. Então, eu contratei ele por 50 dias. Prorroguei a única vez por mais 40 dias. 50 mais 40, 90. Último exemplo. Contratei por 30 dias. Prorroguei por mais 30 dias. 30 com 30, 60. Não posso prorrogar mais. Perdi 30 dias de experiência do meu colaborador. Porque eu só posso fazer essa prorrogação em 2 etapas. Primeira vez e segunda vez. Certo? Uma outra coisa também.
estava esquecendo de falar, que o pessoal me pergunta bastante. E quando por ambas as partes, tá? Se quebra o contrato antes do tempo. Quando se quebra o contrato antes do tempo, eu preciso realmente tanto a empresa, ela paga uma multa, ou se for o colaborador que quebrar esse contrato, ele também paga essa multa para a empresa. E como que é o cálculo? São os dias faltantes para terminar o contrato de experiência. Por exemplo, eu fiz um contrato de experiência de 90 dias direto. Não quis pensar em prorrogação, fiz direto. Quando deu 50 dias, eu resolvi demitir esse colaborador. Ou o colaborador resolveu pedir demissão, tá? Indiferente. Faltariam 40 dias para terminar o contrato. Eu vou ter que pagar uma multa, então, desses 40 dias. Então, a multa é referente aos 40 dias que falta. Como que eu faço o cálculo? Vou pegar o salário desse colaborador, dividido por 30, vai me dar quanto que ele ganha por dia, vezes os 40 dias que faltava, dividido por 2. Pessoal, a lei fala que eu não preciso pagar 100% da multa, eu pago 50% apenas. Salário dividido por 30, vezes os dias que faltavam para terminar a experiência, dividido por 2. Outra coisa muito interessante. Deu 90 dias do contrato do colaborador. A empresa não quer mais ficar comigo, ou eu não quero mais ficar na empresa, ninguém paga multa para ninguém. Pelo fato de que eu completei a jornada do contrato de experiência. Eu brinco com os alunos que no último dia da nossa experiência é o dia que a gente fica mais nervoso, porque nós não sabemos se de repente a empresa vai me demitir no último dia para realmente não pagar essa multa. E então a gente entende que deu a hora de ir embora, ninguém falou nada, até amanhã, que alívio, passei na experiência. Grande erro do RH, grande erro do líder, gente. Eu acho que uma forma de motivar o colaborador é realmente chegar nos 90 dias, você chegar até ele e dar parabéns para ele. Olha, você passou na experiência, a partir de agora você é um colaborador por contrato indeterminado dentro da empresa. Acredito que teria sim que fazer isso, uma forma de tirar aquela angústia, tirar aquele momento de vai, não vai do colaborador e deixar ele respirar, porque no último dia realmente o colaborador não respira de nervo. E se chegar no último dia, o colaborador ficar com medo de ir trabalhar e não ir, porque ele sabe que ele vai ser demitido? A empresa, ela pode, não que ela deve, mas ela pode pedir para que alguém do RH leve uma carta na casa dele, falando que ele não é mais funcionário da empresa. Uma carta com AR, alguém assina, entrega a carta para ele. Ah, mas e se não entregar? A empresa tem ciência de que alguém recebeu essa carta. Agora, se já não entregou para ele, é outros 500. A lei também fala que não pode esperar o colaborador trabalhar o dia inteiro para mandar ele embora. Se de repente esse colaborador não passou no teste, pelo menos no mínimo 2 horas antes de terminar o horário de expediente desse colaborador, o RH precisa chamar ele na sala para poder já fazer a dispensa. Então, se o colaborador sai às 5, de 3 horas para trás, eu já posso fazer a dispensa desse colaborador. Vamos falar semana que vem sobre estágio. Quantas horas que faz, o que é estágio remunerado, o que é estágio obrigatório, quais são os benefícios que se tem, quem pode ser estagiário. E aí, a gente já vai depois na próxima aula começar aí a pegar um pouquinho de cálculo.
não vou fazer cálculo com vocês, mas eu vou ensinar para vocês quais são os exercícios que contêm cálculo para a gente fazer presencialmente, tá bom? Bom final de semana e feliz Dia dos Pais para os papais de vocês.